Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver acionamento MOSFET IGBT com conversor DC-DC. Hoje eu vou mostrar uma forma pouco convencional para acionar um MOSFET ou IGBT. Uma forma de acionamento que surpreende pela simplicidade. Vamos lá? Um conversor DC-DC é nada mais nada menos que uma fonte chaveada. Ela pode ser construída para aumentar ou diminuir a tensão DC. Na maioria das vezes é usada como uma fonte de tensão. Mas tem alguns conversores DC-DC muito pequenos para baixas potências, normalmente 1 watt, mas que têm uma característica importante. São isoladores, isso mesmo. Não tem ligação elétrica entre a entrada e a saída. Veja esse da figura. Eu usei um desses para esse vídeo. Tem esses similares que podem ser encontrados facilmente no mercado brasileiro a preços bem acessíveis. E onde eu vou usar isso, professor Bairros? Tem muitas aplicações. Dá para fazer uma fonte simétrica para alimentar os operacionais a partir de uma fonte simples. E dá para acionar MOSFETs. Essa aplicação, sim, pode ser uma novidade para você. Então, vai ser sobre essa aplicação que eu vou falar hoje. Mas qual seria a vantagem de usar um conversor DC-DC para acionar um MOSFET? A vantagem é que a entrada e a saída são isoladas. Entre elas tem um transformador internamente que isola tudo. Então, você pode usar um conversor desses para acionar o MOSFET de alta numa ponte H, aquele MOSFET que não está aterrado. E esses conversores são valentes, podem isolar mais de 1000 volts tranquilamente. Um exemplo de circuito para acionamento de um MOSFET é mostrado na figura. Esse é o circuito que eu vou usar para demonstrar essa aplicação. Eu usei um MOSFET R462, um MOSFET para 17 amperes. Veja que simplicidade! Como se diz aqui no sul, uma flor de circuito. Mas claro que mesmo as rosas têm seus espinhos, e não ia ser diferente para esse circuito. Esse é um método muito prático quando você quer só ligar e desligar o motor, quando você não quer variar a velocidade. Claro que você não pode ficar chaveando essa fonte. Você pode até fazer isso, mas com intervalos grandes, 2 segundos ou mais entre ligar e desligar o motor. Esse é um tempo muito grande para a eletrônica. Então, nem pensar em usar um PWM para variar a velocidade. Mas a direção você pode mudar. É só usar 2 fontes para os 2 MOSFETs ligados na parte alta da ponte H. E pronto! Veja que simplicidade ficaria uma ponte H com esse tipo de acionamento. Nesse tutorial, eu quero lançar o conceito, por isso testei somente o circuito básico. Mas para breve vou testar a ponte H. Note que a resistência de gate é alta e foi calculada para 50 mA. Essa resistência vai depender da máxima corrente que o seu conversor fornece. Então, olhe o datasheet do seu conversor para calcular essa resistência. Eu estou usando o tipo MD8 2415. Entra 24 volts, sai 15. Esses 15 volts serão aplicados no gate do MOSFET. A corrente máxima é 50 mA. Eu calculei a resistência de gate para 15 volts, 50 mA, resultou uma resistência de 330 ohm comercial. A resistência RG2 é para descarregar o MOSFET quando ele desligar. O padrão é 10K. Mas você pode usar um Arduino para acionar o MOSFET. Escolha um conversor com entrada 5 volts e saída 15 volts. Cuidado! Você deverá usar um transistor para aumentar a corrente na entrada. Um 337 com uma resistência de 470 ohm em série com a base está mais que suficiente. E note que você pode ligar tranquilamente um motor com tensão maior que 5 volts. Por exemplo, 12 volts,
Tudo está perfeitamente isolado. E até um motor de 100 volts. Que coisa fantástica esse circuito! Agora veja o professor Bairros testando esse circuito. Sim, aqui está o circuito. Podia ser mais simples? Claro que não. E aqui está o astro desse vídeo, o conversor DC-DC. Eu estou usando o MD8 2415. Estou usando 24 volts de entrada porque é o que eu tinha. Então, estou alimentando com 24 volts na entrada. E na saída, esse conversor vai fornecer 15 volts para alimentar o gate do meu MOSFET. Esse 15 volts na saída é a tensão ideal para alimentar um MOSFET. Vocês não podem mudar. Mas a entrada vocês têm que adaptar ao circuito que vocês vão estar trabalhando. Por exemplo, um Arduino vai ser MD8 05 volts, 15. 15 na saída vai ser sempre 15. Então aqui eu coloquei um LED para que vocês possam ver a saída funcionando. Coloquei aqui também as ponteiras do meu multiteste, estão ligadas, e para que vocês vejam a tensão de saída que deve dar ao redor de 15 volts. Aqui está a resistência de gate e a resistência em paralelo, a resistência em série com gate, a resistência em paralelo com gate para descarregar. A resistência em série para alimentar o pico no gate na hora que eu ligo o meu MOSFET. É um MOSFET parrudo, para alta corrente. Ele vai ligar, então, essa carga, que é uma lâmpada. Uma lâmpada de LED, professor Bairros? Não, não é uma lâmpada de LED. Eu coloquei aqui dentro uma lâmpada de carro, essa de sinaleira. Uma lâmpada que consome ao redor de 1,5 ampere, então não é pouca corrente. Coloquei aqui dentro porque aquela lampadinha, ela é de vidro e pode quebrar a qualquer momento. Assim está bem protegida aqui dentro, ficou uma montagem interessante. Eu vou alimentar então o meu MOSFET com 12 volts. Essa é a tensão para alimentar a lâmpada. Vejo que não tem nada a ver com os 15 volts que ligam o gate, são totalmente independentes. Então aqui esse 12 volts de uma bateria vai alimentar a minha lâmpada, porque a lâmpada é de corrente, então tem que ser uma fonte que suporte essa corrente. Nada melhor do que uma bateria. Vamos botar fogo no parquinho, então? Vou ligar aqui com a chave de fenda para que vocês observem bem o LED acendendo. Vamos lá? Aqui está, o LED acendeu. Atenção na saída 15 volts. E olhe lá a lâmpada acesa. Que maravilha, ficou muito linda essa lâmpada. Então vejam, vocês agora têm uma outra maneira de acionar um MOSFET, usando o conversor DC-DC, que é uma forma que você só encontra aqui, nesse canal Amalucado, o canal do professor Bairros. E chega de novidade por hoje. Agora parece que você já viu de tudo. Opa, ainda falta a ponte H com o conversor DC-DC. Sempre tem algo que a gente não viu, não é mesmo? Isso nós veremos em breve. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!